Irmãos, nós estamos então na nossa série, na segunda carta de Pedro. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Hoje nós vamos concluir os versos de 5 a 9, que nós começamos há 2 semanas atrás, mas eu não consegui terminar. E aí, para a gente não precisar correr, eu achei melhor a gente separar e dividir em 2 estudos para que a gente possa olhar cada um desses pontos com bastante calma, né? Então a gente vai fazer uma breve recapitulação daquilo que nós havíamos estudado, mas antes disso eu quero ler junto com vocês ali 2 Pedro, imagino que todos já tenham aberto. A gente vai ler do verso 3 ao verso 11, para que a gente tenha a visão geral, e depois nós vamos estudar dos versos 5 ao verso 9, especialmente os últimos ali, para a gente concluir aquele trecho que nós estávamos lendo. 2 Pedro, primeiro capítulo, versos 3 a 11. O texto diz: Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, para a gente lembrar, né, nós primeiramente pregamos nos versos 3 e 4, falando sobre aquele ponto, tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus. 2 semanas atrás nós iniciamos esse tópico sobre a vida frutífera, o que é uma vida frutífera, nos versos 5 a 9. Falamos um pouco já de alguns desses frutos, vamos dizer assim, que decorrem de uma vida efetivamente vivida no nosso Senhor. E hoje nós vamos concluir, e no próximo sermão nós vamos falar sobre a certeza da nossa salvação nos versos 10 e no verso 11. Só para a gente lembrar um pouco então do que nós falamos, né? Nas últimas reuniões nós vimos que tudo que nós precisamos para viver uma vida piedosa, como lemos agora, já nos foi concedido por Deus. Então isso tem que ficar muito claro, né? Pedro é muito claro a respeito disso. Aquilo que você precisa para ter uma vida piedosa, Deus já te concedeu no momento em que você nasceu novamente, que você nasceu de novo, que você foi regenerado. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai além de um conhecimento intelectual, ele passa, sim, por um conhecimento também intelectual, que a gente adquire por meio de estudo, leituras e aprendizado, mas ele vai muito além disso. E ele se manifesta também, especialmente, através de um relacionamento. Deus é uma pessoa. Nós podemos conhecer muito sobre alguém lendo sobre ela, verdade. Mas você só vai conhecer verdadeiramente alguém se relacionando com essa pessoa. E ele permite a nós usufruir dessa realidade, porque ele se faz conhecido a nós. Ele nos procura. Ele nos chama, Ele que se revela por meio da sua palavra. Ele também nos tornou coparticipante da natureza divina, por meio da nossa união com Cristo, transformando as nossas vidas e levando-nos a abandonar o pecado e a viver uma vida de santidade. E isso é uma evidência do novo nascimento. Mudança de vida é evidência de novo nascimento. De que forma, então, essa verdade se reflete na minha vida? Eu nasci de novo, eu estou unido com Cristo. Como que isso se manifesta na minha vida a partir de agora? A preocupação de Pedro é ser bem direto, claro e prático. E é isso que ele sempre faz, e é isso que ele vai continuar fazendo aqui. Nos últimos dias, nós estudamos, então, também o quê? Que quando nós somos unidos a Cristo, então, nós passamos a experimentar essa mudança de vida real, né? E ele vai passar a dar para nós alguns
tópicos, algumas virtudes, algumas qualidades que se esperam de um cristão quando essa pessoa nasceu de novo, como eu acabei de dizer. E aí nós falamos um pouco sobre alguns, eu vou querer recapitular rapidamente, tá? Cada um desses pontos, sem entrar muito, só para que a gente lembre, porque você se lembra como que ele faz? Ele vai dizer assim: por causa disso, lá no verso 5, concentrando todos os seus esforços, toda a sua diligência, todo o seu empenho, vocês vão acrescentar a fé que vocês têm, fé que foi dada por quem? Por Ele mesmo, certo? Acrescentando a fé que nós mesmos temos, e aí ele vai começar a dar uma série de pontos. E ele vai dar o quê? O primeiro que ele vai dar para nós, e ele vai dizer, é a virtude. E o que é a virtude? A virtude significa basicamente a excelência moral. Se você não esteve presente naquele último estudo, depois pegue lá e você vai ver que a gente vai falar com mais detalhes. A excelência moral, isso tem a ver com virtude. Qual é a virtude, a excelência moral que é esperada de um cristão? Basicamente, em resumo, ser igual a Cristo. O que é um cristão vivendo no ápice do cristianismo? É ele ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo. É isso que se espera de um crente. É isso que o Espírito Santo irá nos capacitar sempre, e ele sempre estará nos incomodando a estar nesse caminho. Nós vamos encontrar essa perfeição enquanto estivermos aqui nesse mundo carregando ainda esse corpo que ainda tem uma natureza pecaminosa? De maneira plena, não. Mas nós podemos experimentar uma vida buscando isso. E é isso que ele vai nos capacitar. Para que no grande dia, sim, aí sim, quando nós formos glorificados, nós vamos poder experimentar isso de uma maneira maravilhosa, perfeita, indivisível, que a gente não consegue nem explicar hoje. Então, o verdadeiro cristianismo, ele necessariamente passa por uma vida prática a Cristo. O cristão, ele precisa ser parecido com Cristo ou estar nesse processo de cada dia que passa ser mais parecido com Cristo. O segundo ponto, que ele vai dizer, que a virtude que tem a ver com essa vida prática, uma vida de semelhança com o Senhor, eu tenho que acrescer a virtude mais o quê? O conhecimento. E o conhecimento, ele tem a ver com conhecimento mesmo, com estudo, com conhecer a Deus, conhecer a Cristo. Você precisa conhecer Ele de maneira lendo a palavra de Deus. Não é baseado simplesmente naquilo que você pensa. Eu quero ser igual a Cristo. Que Cristo? O Cristo que você inventou? O Cristo que você viu num filme, ou numa televisão, ou numa série, ou num desenho? Você tem que ser parecido com Cristo, sim. Mas o Cristo que se revela nas Escrituras. Esse é o Cristo que se revela a nós. Não é baseado naquilo que alguém diz, que alguém fala, ou que eu acho, mas na forma como Ele mesmo se revela. E por isso que o conhecimento é tão importante. Sempre nós temos uma tendência de querer achar que uma coisa é mais importante que a outra. Não, eu quero viver uma vida de boas obras, mas eu não quero gastar tempo com conhecimento. Isso não vai dar certo. O Senhor, Ele espera as duas coisas de nós. Não, eu quero conhecer tanto a Deus, que quando eu tiver um conhecimento pleno, aí eu vou começar a viver uma vida santa. Isso não existe também. Nós somos chamados para fazer as duas coisas. Nós somos chamados para conhecê-lo verdadeiramente e vivê-lo verdadeiramente num relacionamento. Falamos também do domínio próprio. A gente acresce, então, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, que também é chamado de temperança, também chamado de autocontrole. E esse autocontrole, como a gente vê em Gálatas, inclusive esse foi o tema que a gente falou para os adolescentes nesse final de semana no acampamento deles, lá em Gálatas, autocontrole, domínio próprio, não é algo que a gente consegue sozinho. O domínio próprio, ele é um fruto do Espírito, que nós conseguimos experimentar, sentir e viver conquanto nós mortificamos a nossa natureza pecaminosa, ao mesmo tempo que nós vivemos no Espírito. É assim que nós desenvolvemos o fruto do Espírito em nós. O Espírito Santo, ele faz isso enquanto a gente anda no Espírito e mortifica os frutos na carne. O autocontrole, essa frase muito interessante do irmão Michael Green, o autocontrole é a submissão ao controle de Cristo que habita. Eu quero fazer tal coisa, mas isso não convém, então eu não faço. Mas eu quero comer mais um pouco, eu quero beber mais um pouco, eu quero trabalhar mais. E Cristo diz, não, já é o suficiente. E aí você, mesmo querendo, você não faz. Eu quero dormir mais 2 horas.
Não, você já dormiu o suficiente, agora você vai levantar e trabalhar. Lembre-se, o autocontrole, o domínio próprio, ele sempre vai apontar para os exageros. E os exageros, eles sempre podem ser de todos os lados. Pode ser no muito ou pode ser no pouco. Tanto numa coisa quanto no outra, a gente não enxerga a Cristo. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ela não reflete a Cristo. Então, se você tem lutas com o domínio próprio, você precisa buscar a Cristo para que Ele te ajude nesse processo. Porque Ele que vai te capacitar. Isso não é natural para nós, quanto seres humanos, pecadores que somos, não é natural termos autocontrole. O nosso desejo, ele está corrompido também. O último ponto que nós falamos na outra semana, acho que esse foi o último, foi a perseverança. Acrescido ao domínio próprio vem a perseverança. E a perseverança, ela tem a ver com paciência, especialmente diante das dificuldades. Perseverança não é simplesmente aguentar e fingir que nada está acontecendo. Não, não é isso. A perseverança tem a ver que você, diante das lutas da vida, das dificuldades que a vida traz, e que irá trazer, porque nós vivemos num mundo caído, nós somos pecadores, as pessoas que nos cercam, todas elas, sem exceção, do seu filhinho que acabou de nascer, ao seu pastor, ao seu chefe, ao seu empregado, todos são pecadores. Naturalmente, você vai conviver com dores e lutas e sofrimentos que decorrem dessa realidade. Mas a perseverança tem a ver com uma consciência muito clara nossa de que Cristo Jesus morreu por nós, que nós temos um Deus soberano que cuida de cada detalhe de todas as coisas e que o Espírito Santo de Deus habita em mim e que eu posso descansar que todas as coisas, por mais difíceis que sejam, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive nós, mesmo no meio da dor. Então isso faz com que a gente persevere. Vocês sabem o que é isso, quando você está passando por aquele momento em que parece que não tem nem onde se agarrar. Você está caindo e você não tem onde se agarrar. E você não consegue ver para onde sair. Mas você sabe que Deus está no controle. E que em algum momento você vai conseguir enxergar isso. E em algum momento você vai perceber que há um propósito nisso tudo. Nem que for na glória, mas em algum momento você vai ter essa convicção. Isso tem a ver com perseverança. E aí nós vamos para o próximo ponto, e aí hoje sim a gente prossegue, concluindo a partir da perseverança, o ponto da piedade. Ao conhecimento, lá no verso 6, o que a gente está acrescentando à nossa fé? A fé que o Senhor nos deu, capacitados pelo Espírito Santo. Nós acrescentamos então o conhecimento, o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, e agora a piedade. A perseverança nós acrescentamos a piedade. E o que é piedade? Dependendo da versão da Bíblia que você vai ter aí, você vai ver uma tradução dizendo como, por exemplo, devoção a Deus. A piedade também é chamado de reverência. Então, assim, uma vida piedosa tem a ver com uma vida reverente, uma vida de temor ao Senhor. Vocês viram que a gente está falando de coisas que parece que não tem a ver, Conhecimento, que é estudo, domínio próprio, que tem a ver com o meu relacionamento com as paixões da minha carne. A gente está falando de virtude, que é vida prática. De repente, a gente fala de perseverança, que é como eu lido com as situações da vida. E, de repente, ele volta para falar sobre reverência, temor. Eu acho interessante aqui essa frase. A piedade é a virtude que descreve o nosso relacionamento certo com Deus. É uma consciência muito prática de Deus em cada aspecto da minha vida. Então a piedade tem muito a ver com o meu relacionamento com Deus. Tanto o meu relacionamento particular, eu, Danilo, tendo a minha relação com Deus, e que vocês não sabem como que é, mas a forma como eu, lidando com as coisas da minha vida, eu experimento esse relacionamento que eu tenho com o Senhor, aplicando isso no jeito que eu trabalho, no jeito que eu vivo, no jeito que eu falo, no jeito que eu penso. Trata-se, então, tanto em ter uma vida reverente diante de Deus, quanto refletir essa realidade em minha vida em cada um dos seus aspectos. Cada um. Não é só dentro da igreja. É o jeito que você pratica esportes, é o jeito que você trabalha, como eu acabei de dizer. Que fiquei pensando, como a gente fala isso? Sabe quando você vai falar de alguém que você... o irmão sério, que você gosta muito, assim, você fala assim, pensa num cara crente, é aquele lá.
Geralmente, quando você fala isso de alguém, essa pessoa é uma pessoa piedosa. Por quê? Ele reflete a Cristo. Ah, mas porque ele é pastor? Não, ele não precisa ser pastor, não. Ele é um cara crente. Nossa, você precisa ver ele lá no trabalho dele, você precisa ver ele lá na salinha, o jeito que ele cuida das crianças, você precisa ver ele ou ela. Essa é a pessoa piedosa. A pessoa piedosa é uma pessoa que está refletindo Cristo em tudo aquilo que ela faz. Como eu disse, como a gente tem falado, isso tem a ver com uma vida de andar no Espírito, de viver capacitado por Ele. Quando isso acontece, você consegue perceber que tudo isso anda junto? Vai ser muito difícil você poder experimentar todas essas realidades tirando uma. Fala assim, Danilo, eu tenho muito conhecimento, eu tenho muita virtude, eu tenho muita piedade, mas eu não tenho nenhum autocontrole, tá bom? Tá ok? Eu fiz 6 de 7, tá ok? Não, não vai funcionar assim, porque nós estamos olhando para o perfeito varão que é Jesus Cristo, e por isso que Ele vai sempre nos tratar e nos capacitar de maneira a sermos equilibrados em todos os aspectos que Ele espera de nós. E por isso que o próximo ponto é a fraternidade. À piedade acrescenta-se o quê? A fraternidade. Essa palavra fraternidade, quando a gente vai para o grego, a gente vai para uma palavra que você conhece, você já ouviu falar, é o nome de cidade, é o nome de um monte de igreja, é a palavra Filadélfia. Já ouviram falar dessa palavra, Filadélfia? Por que é o Filadélfia? O Delfos vem do irmão, e o Filéu vem do amor que se sente, que você tem. Mas esse amor é um amor, mais uma vez, é um amor prático, é uma consequência lógica, uma pessoa piedosa, uma pessoa que transborda no seu relacionamento com Deus, em tudo que ela faz, certo? No trabalho, no jeito que ela se diverte, no jeito que ela fala. O que vai extravasar? Amor. Amor, é natural. Você não vai conseguir viver isolado no meio de tanta gente. Você não vai conseguir viver uma vida em que você olhe para alguém sofrendo e simplesmente você olhe e fale, isso não é problema meu. Você não vai conseguir viver ali como se fosse só, ou desejando isso. Por mais difícil que seja, e tem horas que a gente cansa, tem horas que a gente acha que não vai dar conta, tem horas que você precisa verdadeiramente buscar ajuda até de outras pessoas. Mas, irmãos, a Filadélfia, esse amor fraternal, esse amor real, ele é só uma decorrência de tudo isso que a gente tem falado. É para ser natural, é para ser normal. 1 João capítulo 4, verso 20, o que o apóstolo vai dizer para nós? Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Muitas vezes a gente tem um padrão muito baixo de amor. Muitas vezes a gente tem um padrão muito baixo de relacionamentos. E aí você fala assim, eu amo meu irmão, Danilo, eu estou tranquilo aqui com 1 João capítulo 4. Eu amo meu irmão, fulano e o ciclano. Não é assim. A gente está falando aqui, não é daquele irmão que é o seu melhor amigo. A gente está falando aqui de amor aos irmãos. Porque uma vez que vocês nasceram de novo, e eu também, que nós somos feitos filhos de Deus, todos nós aqui somos irmãos. Todos aqueles que creem nisso. Não sei se todos creem ou não, mas todos aqueles que creem compartilham comigo da mesma filiação. Nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos chamados a amar uns aos outros. Ah, mas eu não gosto do fulano porque ele faz isso, eu não gosto do ciclano porque ele é aquilo. Você tem milhares de motivos para detestar muita gente, mas você não tem o direito de fazer isso. Porque Jesus Cristo morreu por você, tendo todo o direito do mundo de te mandar para o inferno. Deus podia te mandar para o inferno por tudo aquilo que você fez, continua fazendo mesmo crente, e Ele não fez. O que Ele pede para você agora, capacita você inclusive a fazer isso, Ele te dá força para fazer isso, Ele te dá as armas para fazer isso, aquilo que eu fiz, você vai refletir agora. Você vai pegar um monte de gente, e talvez você tenha convicção de que não mereça o seu amor, e você vai amá-las, e você vai cuidá-las. Você vai perdoá-las. Lembra? Aquele que não perdoa o seu irmão, não vai ser perdoado, porque ele não entendeu o que é o Evangelho. Irmãos, eu não estou falando de algo simples ou de algo fácil. É claro que não. Eu estou falando de algo que é impossível para nós. Mas a gente está falando de uma realidade de viver em Cristo Jesus, de buscá-lo, de experimentá-lo por meio dos meios de graça que Ele mesmo nos dá. E isso é um construto, é algo que vai ser construído com o decorrer de toda a minha vida, até o dia que Ele vai embora dessa terra. E o dia que Ele me levar, eu não vou estar pronto ainda, mas Ele vai completar. Aí Ele vai completar. Mas assim,
nós vamos continuar vivendo essa vida aqui. É por isso que não fomos chamados a vivermos sozinhos. Nós somos chamados para vivermos juntos, um do lado do outro, em família da fé, convivendo sempre. Então esse é o nosso chamado, com todas as lutas, todas as dores, todas as dificuldades. O amor fraterno, o amor que a gente sente pelo nosso irmão, é algo que nós devemos buscar. Ela não pode ser fingida. Lembra lá em 1 Pedro que a gente estudou, lá no capítulo 1? Ele vai falar isso, que esse amor não seja fingido. Muito fácil fingir amor. É lógico, dura pouco tempo, mas não é difícil. Você consegue fingir. E, se for baseado, preste bem atenção nisso, porque isso tem a ver com o próximo ponto. Se esse seu amor pelo seu irmão, tá, for baseado nos méritos daquele que você deve amar, no seu irmão, você não vai conseguir amar mesmo. Então, não, eu vou amar o meu irmão Alisson desde que ele faça isso, aquilo, ou que ele nunca me machuque, ou que ele nunca faça nada de errado comigo. Meus queridos, se a gente for aplicar isso para qualquer pessoa, inclusive o teu cônjuge, tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, o teu pai e a tua mãe, você vai terminar o mundo sozinho. Porque ninguém vai passar por essa terra sem machucar quem está perto. Então, por isso que a gente está sendo criado numa... E aí fala, a mídia. Não, isso é na natureza do homem desde Adão. Desde Adão é assim, nós somos criados para ser, a gente quer ser servido, a gente quer se sentir bem, a gente quer colocar a gente como centro do universo, como aquele para o qual todo mundo deve olhar e louvar e oferecer bens e prazeres e coisas boas. E aí você vive frustrado a vida inteira porque as pessoas não fazem isso. Quem disse que é para ser assim? Quem é o único que é devedor, de fato, o que merece, melhor dizendo, toda a glória e toda a honra? É o Senhor, não você. E ele sim, ele que merece toda a glória, ele foi rejeitado por nós. Cada um de nós aqui o rejeitamos. De maneira real, nós rejeitamos sabendo o que estávamos fazendo. E se hoje nós não estamos rejeitando, é porque ele nos chamou. E ele nos perdoou quando nós ainda o rejeitávamos. Você consegue entender que esse deve ser o padrão que você deve amar o teu próximo? Imagina como que seria a igreja se nós vivêssemos dessa forma. Se eu vivesse dessa forma. Meus irmãos, isso é uma luta para cada um de nós, mas é uma luta que a gente não pode desistir por achar que é muito difícil. É uma luta que o Senhor deu para nós. E Ele mesmo disse que Ele vai capacitar a gente. Ele vai capacitar a gente para fazer isso. E, para ficar claro, somente em Cristo a gente pode experimentar esse tipo de amor. E aí nós vamos para a última virtude aqui que Pedro vai trazer, mas Paulo vai falar dela também, lá em 1 Coríntios capítulo 13, é o amor. É o amor. Então ele vai dizer lá no verso 7, no finalzinho, que à fraternidade nós vamos adicionar o amor. Lembra que eu falei? Preste atenção no que a gente está falando, que isso aqui se aplica no próximo. O amor ágape, que é esse amor que ele está dizendo aqui, esse amor que é um amor sacrificial, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é aquele tipo de amor que reflete exatamente isso tudo que nós falamos. Ele ama sem esperar nada em troca. Ele ama dando. Tudo culmina nesse amor, que é um amor muito manifesto, muito... Vamos ser bem claros, eu só consigo entender bem, toda vez que eu tento explicar esse tipo de amor para alguém, não tem como eu não passar pela cruz. Ali eu consigo ver esse amor de uma maneira muito clara. Eu vou ler aqui uma definição do irmão Michael Green, né, que a gente tem usado aqui. O ágape de Deus não é provocado por quem nós somos, mas pelo que Ele é. Quando Deus escolheu a minha irmã Célia, não foi porque Ele viu algo nela que pudesse fazer com que Ele desenvolvesse um desejo de amar tão grande a ponto de querer matar o filho dele para recebê-la. Não, Ele não viu nada. Nenhum de nós Ele viu nada. Não é provocado, então, porque nós somos. Tem origem no agente. O agente é aquele quem faz, aquele quem ama. Quem amou aqui? Deus. Esse amor tem origem em quem? Em Deus, e não em nós. Não no objeto. O objeto somos nós, os amados. Ele é aquele que ama. Não é que sejamos amáveis, mas que Ele é amor. Nós não somos amáveis. Você pode gostar muito de um cantor que toca muito bem,
porque ele é alguém que canta bem. E aí o objeto do teu amor, do teu afeto, está no fato de que aquele homem, aquela mulher, toca muito bem. Você pode amar alguém ou gostar de alguém porque ele é muito cuidadoso com você, e aí você gosta daquela pessoa porque ela é cuidadosa para você. O amor ágape não é esse amor. A questão toda está no agente. Esse ágape, esse tipo de amor pode ser definido como um desejo deliberado, ou seja, intencional, pelo maior bem daquele que é amado, o qual se manifesta em uma ação sacrificial para o bem dessa pessoa. Está claro aqui, irmãos? É um desejo intencional, deliberado, pelo bem maior daquela pessoa que você ama, mesmo que isso resulte em sacrifício da tua parte. Ela não merece talvez que eu faça isso, geralmente não merece. Para eu fazer isso que demonstra esse amor, eu vou ter que sofrer, eu não vou ganhar nada em troca, mas mesmo assim eu faço porque eu amo. É isso que tem a ver com esse amor. Isso é o que Deus fez por nós. Vocês conhecem esse versículo? João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, certo? E deu seu Filho unigênito. E agora é isso que Ele quer que nós façamos. 1 João, para ficar fácil, 3,16 também. O texto diz o quê? Se você quiser abrir, nisso conhecemos o que é o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você vê que você pode tentar justificar, você pode tentar trazer os seus argumentos. Olha, Danilo, vou te mostrar por que eu não devo amar. É por causa... Mas a hora que você pega... O Senhor ele não deixou para a gente nenhum lugar para fugir. Aí você vai falar, mas eu não consigo, é difícil. É impossível. Por isso que não há outro lugar para nós do que não estarmos em Cristo e olhando para Ele e clamando, Senhor, me dá aquilo que eu não tenho. Porque eu não tenho. Tem misericórdia de mim. Que eu possa viver do jeito que o Senhor viveu e amar do jeito que o Senhor amou, com todas as minhas imperfeições. Mas, Senhor, eu preciso do Senhor. O homem natural não consegue amar, porque o homem natural ele sempre quer algo em troca. Talvez, quando a gente lê isso daqui, quando leio isso daqui, eu me lembro, talvez, na minha vida, de alguns lampejos disso na minha vida. E todos nós aqui temos lampejos desse amor. Estava ali, ó, o César Rinário estava com as meninas ali na nossa frente. E você fica vendo a gente com um bebê pequeno, eu fiquei lembrando de quando eu tinha bebês, e assim, de fato você experimenta lampejos disso, principalmente quando a gente é pai, que você acorda no meio da noite, você vai e faz, você escolheu aquilo, você quer ter filhos e você continua tendo, e você tem toda aquela dificuldade, você não tem nada em troca, de maneira clara ali, perceptível, você não sabe o que vai acontecer no futuro, mas você faz, são lampejos. Aí você fala, o amor ágape é o amor de um pai e de uma mãe? Mais ou menos. Porque todos nós aqui sabemos de histórias, e talvez seja a sua história, de muitos pais e mães que rejeitam seus filhos. Porque ele foi para uma igreja que eu não gosto. Não quero mais andar com ele. Talvez seu pai e sua mãe te rejeitou. Então você pode ver que esse amor ágape, quando é conosco, ele às vezes tem alguns lampejos, mas ele não se sustenta. Mas o amor de Deus, ele não é desse jeito. Porque Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E esse amor é provado quando? E onde? Na cruz. Quando você olha para a cruz, você vê a perfeita e exata manifestação desse amor sacrificial em todo o seu esplendor, em toda a sua vileza e toda quão terrível que foi aquele ato. Quando a gente pensa que aquele que estava pregado na cruz era o Filho de Deus, era o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, o Criador de tudo. E ele morre por amor a nós, para fazer a gente o quê? Filhos dele. Para nos fazer, Deus, no caso, nos fazer filhos dele. Os irmãos, o que você tinha para oferecer a Deus? O que você tinha quando Deus te chamou? Sabe o que você tinha? Você tinha um par de mãos vazias e sujas. Só isso que você tinha. A gente não tem nada, mas é assim que ele nos chama. E em resposta graciosa a esse amor derramado a nós e capacitados pelo Espírito desse próprio Deus, é que agora nós também somos chamados a viver esse amor. E a devolver esse amor. E a responder esse amor. Um amor que vai voltar não com a nossa força, mas com o Espírito dele mesmo, que nós estamos ligados a ele. A grande questão é,
Você crê que Jesus Cristo morreu dessa forma por você? Que você estava ali, naquela cruz, morrendo juntamente com Ele, quando Ele morreu de forma sacrificial, se entregando por todo aquele que nele crê? Sabe o que você precisa para você crer? Você precisa se arrepender de que você, e reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que, Danilo, tudo isso que você falou, eu não dou conta de nada, mas nem perto. Eu achava, talvez, mas não, eu não dou. E é verdade, você não dá, eu não dou. É por isso que eu me reconheço como pecador. E eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. E quando você reconhece isso já é uma obra do Espírito Santo. E quando você reconhece isso, e você olha para a cruz e fala, Senhor, eu me entrego. Eu estou nas tuas mãos, me salva, porque eu preciso. Você nasceu de novo. Quando você reconhece isso é a realidade do novo nascimento. E isso vai trazer, sim, uma mudança de vida. Você consegue entender isso? Não está em nós, não está na minha vontade, não está num dia que eu acordei e falei assim, agora eu resolvi virar crente. Agora eu resolvi fazer tudo diferente. Agora eu não vou fazer mais isso, mais aquilo. É muito maior que isso, irmãos. É muito maior que isso. A nossa realidade de mudança de vida agora, amanhã, na segunda-feira, começando o mês de outubro de 2024, está enraizada numa cruz que foi plantada 2000 anos atrás e que tem efeitos para toda a eternidade. A rejeição a essa cruz também tem efeitos para toda a eternidade. Ela tem efeitos devastadores para toda a eternidade. E cabe a você. Eu sei que se você decidir que sim, é o Espírito Santo que faz isso. Mas cabe sim a você concordar e falar, Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim. E se você crê nisso, meus irmãos, você pode saber que você está salvo, porque isso não foi feito. Você faz, porque a gente viu que você não vai conseguir fazer nada, mas naquilo que Ele é e do jeito que Ele ama. E essa resposta é esse amor que se espera de nós agora. É o amor que se espera de nós em relação a quem estiver na minha volta. É esse amor sacrificial que os maridos que estão aqui devem amar suas esposas. Mesmo quando a sua esposa não está sendo a esposa que você gostaria que ela fosse. Mesmo quando ela está sendo chata, mesmo quando ela está de mau humor, mesmo quando ela está sendo insubmissa, mesmo quando ela não está fazendo aquilo que você quer, porque vai ter dias que vai ser assim. E você vai amá-la mesmo assim. E você vai pastoreá-la, e você vai ajudá-la, mas você vai amá-la, mesmo que ela não seja a esposa que você gostaria que ela fosse. Porque é assim que Deus te ama. É assim que, então, as esposas também devem amar os seus maridos. Porque os maridos também, muitas vezes, não são tão amáveis quanto deveriam ser. Por quê? Lembra? São relacionamentos entre pecadores. E o que a gente faz? Eu amo. Eu busco ajuda, se for necessário. Eu oro, eu clamo o Senhor. Mas, Senhor, eu quero amá-lo. Eu quero amar o meu esposo. É assim que os filhos que estão aqui devem amar os seus pais. E aqui eu estou falando, inclusive, para filhos adultos que têm seus pais vivos ainda. É assim que a gente deve amar os nossos pais, com todos os defeitos deles, com todos os problemas deles. Porque há um dever nosso, dado há muito tempo atrás, um dever de honra aos nossos pais. Nós devemos honrar os nossos pais, não há ressalva naquele mandamento. Quando a gente olha para isso, muitas vezes vai ser muito difícil fazer isso, mas é em Cristo que nós devemos fazer isso. E é por isso que você deve buscar a ajuda do Senhor nesse sentido. E é assim também que os pais devem amar os seus filhos. Nós aqui, todos nós que somos pais e mães, em algum momento da vida, nós vamos passar por tristezas em relação aos nossos filhos, por caminhos que eles estão andando que nós não gostaríamos que eles tivessem andado, por respostas erradas que eles estão dando às situações da vida. Meus queridos, quantas vezes ele te abandona? Eu não estou falando que você deva simplesmente passar pano para o pecado de filho, não é isso. Nosso chamado quando eles estão debaixo do nosso cuidado, disciplina, exortação, orientação, cuidado, mas nós devemos estar de braços abertos para recebê-los sempre, quando eles voltarem para nós. Sabe a vingancinha? Não, agora ele vai ver. Não, isso não cabe para nós que somos cristãos. É assim que nós devemos amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem e ofendem.
Jesus, ele diz isso para nós, não diz? Só que a gente vê lá e depois a gente passa e, é verdade, e a gente passa rápido. Porque nós mesmos olhando para essa ordem de Cristo, a gente fala, não tem como. Mas quando a gente olha para aquilo que a palavra nos ensina a respeito de amor sacrificial, talvez aqui a gente consiga encontrar a resposta para isso. Nós temos capacitação em Cristo Jesus para amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofendem, aqueles que falam mal de nós. É esse o chamado nosso. É assim também, meus irmãos, que nós, como igreja, devemos amar os perdidos. Os perdidos, as pessoas que estão no mundo, as pessoas que pensam diferente da gente, que estão em outros países, que politicamente são do espectro contrário ao seu, as pessoas que rejeitam a Cristo, as pessoas que perseguem os cristãos. Todo o trabalho missionário, todo o trabalho de evangelismo, se ele não tiver focado num pensamento de amor sacrificial, ele não tem como caminhar. Se não for por amor, nenhum serviço subsiste. Os presbíteros não vão dar conta, os diáconos não vão dar conta, a mãe para o filho, o filho para o pai, nunca vai dar conta. Tem que ser por amor e a gente tem que buscar esse amor. E tudo isso que eu falei, aqui são só exemplos que eu estou dando para vocês, nada disso é feito com base no que o outro tem a oferecer, mas somente por causa daquilo que Cristo fez por nós. Bem? E para a gente ir para o nosso último ponto de hoje, vivendo uma vida ativa e frutífera. E aí a gente vai ler agora os versos 8 e 9. Por quê? Essas qualidades, quais qualidades? Todas essas que nós falamos, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, todas elas. Essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos. Inativo é o contrário de ativo, né? O que fica parado. E infrutífero é aquele que não produz frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então, viver de maneira prática as qualidades acima, que a gente acabou de falar, é consequência natural da nossa união com Cristo e reflete esse verdadeiro conhecimento de Cristo de maneira prática e teórica. E aí é o ponto. A vida cristã, a vida que reflete a Cristo, ela não é uma vida estagnada, parada. Ela é uma vida ativa de crescimento. É isso que Pedro está dizendo aqui para nós. Uma pessoa que não está refletindo a Cristo de forma prática, ao refletir o próprio Senhor, ou que está estagnado, parado, né? Ela está inativa, ela está parada, ela não está crescendo. É algo que a gente se preocupa. Se você planta uma árvore, uma mudinha, você planta ali, e depois você deixa ali e pede para alguém cuidar dela, e depois de um ano você volta e ela está exatamente do mesmo tamanho, do mesmo jeito, também você vai ficar desconfiado de que aquilo ali não é uma árvore, não é uma planta, não é uma muda de verdade, aquilo lá deve ser de plástico, talvez, mas não é real. Porque o natural é que você cresça ou morra. Você não tem muita opção. É assim que funciona na vida comum. E existem muitas pessoas que dizem ser cristãos e que dizem viver uma vida cristã e dizem estar caminhando com Cristo. E, meus irmãos, não tem nada mais fácil na vida do que falar. Eu posso chegar aqui e falar para vocês, eu falo 155 idiomas. É verdade isso? Falar é fácil. A vida é outra coisa. Então tem muita gente que diz conhecer a Deus, participam da igreja, se chamam de crentes, às vezes tem até ministérios. Pode ser um pastor, um presbítero, um diácono, um irmão da salinha, pode ser qualquer pessoa. Mas o seu testemunho de vida aponta para uma realidade totalmente diferente. Essas pessoas não conhecem a Jesus. Eles são cegos. Estão cegos. Eles se esqueceram do compromisso que um dia fizeram diante de Deus, no dia que eles foram batizados. Como eu não conheço o coração, e só Deus conhece o coração, e como muitas vezes, até nós, olhando para nós mesmos, sabemos o quanto o nosso coração é enganoso, e a gente às vezes não tem certeza, o texto aqui ele vai dizer que muitas dessas pessoas são cegas. É interessante que ele usa a palavra tanto cego quanto míope, e aí ele fala, o míope é aquele que enxerga mal, o cego é aquele que não enxerga, mas ele se esquece
daquilo que um dia Cristo fez por ele. Então a gente pode estar falando de duas situações diferentes. Eu posso estar falando de alguém que está se afastando tanto, que simplesmente está vivendo como se nem crente fosse mais, está afastado. Mas se for filho, o Senhor um dia vai buscar e vai trazer, nem que for na marra. Porque quando a gente é pai e o seu filho está fazendo uma coisa que não presta, o que você faz? Você busca. E se ele não quiser vir? Você busca, você puxa com mais força ainda. É assim que a gente faz. E Deus faz isso também. Mas a gente pode estar falando também, sim, de falsas conversões, de pessoas que se dizem crentes e não são. Pode ser também. E para essas pessoas, o que elas precisam fazer? Crer. Crer naquilo que a gente acabou de falar. Crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Olha o que o irmão Green vai dizer novamente. A verdadeira compreensão de Cristo, em contraste com a falsa, produz essas qualidades morais e espirituais no crente. Danilo, como que eu faço para saber então isso, se eu sou esse que está andando mesmo ou não? Olhe para todas as listas de virtudes no Novo Testamento, por exemplo, Gálatas 5, olhe para essa lista. Aquilo também que não é esperado do cristão, por exemplo, as obras da carne. Como você tem vivido em relação a isso? Você tem experimentado viver uma vida que frutifica no Espírito? Irmãos, não se façam desentendidos quando eu falo. Ninguém está falando de perfeição aqui. Ah, você quer que eu nunca peque? Não falei isso em nenhum momento. Eu esperaria que todos nós não pecássemos, mas a Bíblia fala que aquele que diz que nunca peca é mentiroso. Então, assim, o pecado para nós deve ser, de fato, um acidente triste e terrível de percurso. E que nós, quando experimentamos esse acidente, o que a gente faz? A gente se levanta e busca ajuda e busca tudo que for necessário para que ele não aconteça mais. Esse é o nosso chamado. É a perfeição, que a imperfeição é o que a gente busca, mas não o que a gente alcança. Mas é o que a gente deve buscar o tempo todo. Se você não tem experimentado isso, você ao menos deseja? Ou você olha e fala assim, que coisa tonta isso é coisa para esses crentes. Porque tem gente que pensa assim aqui dentro. Ah, isso não tem nada a ver, isso aí é exagero. Se você pensa isso, você precisa nascer de novo. Se você enxerga essas coisas e sabe, e o Espírito Santo está tocando você dizendo, você precisa melhorar, você precisa crescer, você precisa ser diferente, então, graças a Deus, há chance ainda no Espírito Santo de você poder experimentar essas coisas. Mas o que você não pode fazer é não se autoanalisar. Como o Jamilson disse antes, no início da reunião, nós somos chamados para olhar para nós mesmos. Essas qualidades morais que a gente acabou de falar, olha o que o irmão diz aqui, elas já estão implícitas, presentes na nova natureza que lhe foi dada. Por isso que quando você olha, ninguém está falando que você vai ser perfeito em todas essas coisas, mas uma pessoa que se diz nascida de novo e que não tem nada dessas qualidades morais, ela não está demonstrando ter uma natureza divina nela. Por exemplo, quando nasce um cachorrinho, existem algumas qualidades intrínsecas a um cachorro, inatas a um cachorro, que se espera de um cachorro. Ele pode ser grande, pequeno, alto, magro, de uma raça gorda, magrinha, não sei. Mas todo cachorro, depois de um tempo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar mamar na sua mãe, ele vai ter pelo, ele vai latir, ele vai abanar o rabinho. Qualidades intrínsecas. Alguns vão aprender mais alguns pontos, outros vão aprender mais outros pontos, vão se desenvolver melhor num ponto ou outro, mas aquelas qualidades intrínsecas que nasceram com ele são esperadas. Um cristão, quando nasce de novo, essas qualidades que a gente acabou de ver, elas são inatas a nós. É algo que deveria estar, lógico, nunca começa muito grande, a gente vai crescendo. É o que se espera do crescimento espiritual. Mas quando você olha para você e não vê nada disso, e não há nenhum desejo no teu coração de buscar nada disso, então você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Se você já possui essas qualidades, deve permitir que elas se manifestem de forma crescente. Não há desculpa para se contentar com o que foi alcançado até agora. A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual. Lembra que eu falei? Se eu pedir lá para o jardineiro, planta uma mudinha para mim, e eu depois de 2 anos ver a mesma muda parada ali, falei, esse cara estava me enganando, ele plantou alguma coisa que não é o que eu pedi para ele. A falta de crescimento espiritual é um sinal de morte espiritual.
Talvez você esteja satisfeito. Eu já melhorei muito. Olha, eu bebia, não bebo mais. Mas não quero ir além disso, hein? Talvez você esteja satisfeito. Mas para o nosso Senhor, você só vai estar perfeito e completo quando você for igual a Cristo. Então, se você está satisfeito, eu quero que você, não precisa falar alto, tá? Se você fala, não, Danilo, eu já estou satisfeito do jeito que eu estou, eu quero que você fale assim na sua mente. Eu estou satisfeito porque eu já estou igual a Cristo. Você consegue fazer isso? Então você sabe, você não está satisfeito, você não deve estar satisfeito. Você deve buscar continuar nesse caminho de crescimento. Amém? E para a gente concluir, né? Tudo que a gente viu nesses pontos até agora. Por meio da nossa união com Cristo, nós somos chamados a viver de forma ativa e frutífera. Viu como é prático tudo que a gente falou? Refletir no caráter de Jesus em nossas vidas. Recebemos tudo o que precisamos para uma vida piedosa e agora nós devemos demonstrar essa nova natureza, acrescentando a fé que nos foi dada. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Esses frutos são evidências de um verdadeiro relacionamento com Cristo e de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Falta de crescimento é um sinal de estagnação espiritual. Estagnação é parado, lembra? Água estagnada é a água onde cresce mosquito da dengue, né? Um cristão maduro, ou que está nesse processo de busca de maturidade, ele busca continuamente se desenvolver, manifestando o caráter de Cristo em todas as áreas da sua vida. Assim, o conhecimento de Cristo deve ser tanto teórico quanto prático, levando-nos a uma vida de santidade e uma vida de serviço, que reflete esse amor e que Ele mesmo nos amou. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe nessa luta, nessa caminhada e nesse crescimento que Ele mesmo nos proporciona.